capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias é o 24º livro da Bíblia, tem 52 capítulos e 1364 versículos. Então, ouça o capítulo 1, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja faca está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Eu gosto muito deste versículo 19 do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Eu vou repetir este versículo. E pelejarão contra ti,
mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Jeremias já estava sendo avisado por Deus que muitos iam pelejar contra ele, mas que Deus estaria sempre também pelejando por Jeremias. Capítulo 2. Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, uma terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus
e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira: tu és meu pai, e à pedra tu me geraste. Porque me viraram as costas, e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castigarei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo: desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos? Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças, e não prosperarás com elas. Você está ouvindo a leitura do livro do profeta Jeremias. Ouça o capítulo 3.
toda a leitura do livro do profeta Jeremias, ou toda a gravação, eu estou lendo e gravando e você está ouvindo. Ele profetizou para o povo de Israel que estava em total desobediência a Deus. Então o profeta Jeremias, ele sofreu muito, porque ele falava sempre a verdade. Aquilo que Deus transmitia para ele, ele transmitia para o povo. Se você acompanhar até o final do livro do profeta Jeremias, que eu espero que você ouça toda a Bíblia, você vai ouvir quantas vezes Deus falou com o povo, avisou e eles não obedeceram. Então eles foram para o cativeiro em Babilônia, e seria um cativeiro de 70 anos, mas porque eles não se arrependeram de seus pecados, não deram ouvidos aos profetas. Então, eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles tinham olhos, viam, mas não enxergavam. Então estavam como que cegos e estavam adorando ídolos. E Deus abominava e abomina tudo isto. Então, só você continuando até o final, ouvindo a leitura deste livro com muita atenção. Então, ouça o capítulo 3. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto: volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. O profeta Jeremias estava profetizando em Jerusalém para Judá, que era o reino sul, porque na verdade Israel, que era o reino norte, as 10 tribos de Israel, já havia sido levada cativa para a Síria, as 10 tribos. Então o reino norte, o rei da Síria, já havia invadido Samaria e levado as 10 tribos para a Síria. E passaram-se aproximadamente, eu não falo com o tempo exato, mas aproximadamente 130, 132 anos, Judá foi levada cativo. Judá, a tribo de Judá, né? Então Deus usou o profeta Jeremias para avisar Judá. Então, quando diz Judá, irmã, está se falando em duas nações no feminino, Samaria e Judá. Mas o reino norte e reino sul. É bom você observar, prestar atenção
porque Deus deu oportunidade para Judá se arrepender. E ele avisa que Samaria já foi invadida. Então, agora ainda há tempo para Judá se arrepender, porque o rei da Síria invadiu Samaria. Agora, se você continuar ouvindo, Jerusalém será invadida por Nabucodonosor, que levará para a Babilônia, Judá, todo o povo que era o Reino Sul. Então, essa explicação ela é muito longa, é extensa, e eu não posso falar muito porque senão a gravação se estende, mas é muito importante você conhecer esta história da divisão do reino, que era o Reino Unido, enquanto Salomão reinou. Porque primeiro foi o rei Saul, 40 anos. Depois o rei Davi reinou 40 anos. Depois o rei Salomão reinou 40 anos. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão o sucedeu, e aí então houve a divisão do reino, ficando 10 tribos, sendo o Reino Norte e Judá com uma parte de Benjamim, Reino Sul. Então, esse estudo ele é muito importante. Se você quiser conhecer um pouquinho dele, você pode acessar o nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, e tem lá esta pesquisa dos reis que reinaram em Israel e Judá. Samaria, Reino Norte, Judá, Reino Sul. Então, continuando, e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. O profeta estava falando aqui da idolatria do povo. Eles faziam ídolos de madeira e de pedra. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher,
se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Eu vou repetir o versículo 25. Eles estão reconhecendo o pecado deles. Então diz assim, o versículo 25 do capítulo 3 de Jeremias: Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós, nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Amém. Você ouviu do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do profeta Jeremias. Espero você na próxima gravação. Deus te abençoe abundantemente. Não perca a próxima leitura, que será a partir do capítulo 4.